Amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Com tudo que aconteceu essa semana, tanto de eu ter ido lá para Paranaguá, fiquei 2 dias andando atrás de outras coisas lá. O Espírito Santo me misturou muito na viagem, no meu caminho. Também de ter ido na igreja onde eu nasci. Então, muitas coisas ministrando. E também daquilo que Deus tem colocado em nosso coração através do Espírito Santo para esse ano para a igreja. Eu quero compartilhar com vocês, as horas vão, e eu não sou de seguir um roteiro, vou tentar começar seguindo, não sei se consigo terminar seguindo. Eu quero tentar trazer uma palavra diferente daquilo que eu sempre trago aqui para a igreja, vou tentar, né? Abre para a gente lá em Atos 2, 42 a 47. Consegue? Vamos lá. E ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. E todos os dias continuavam reunidos no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém. Aí. Amados, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre igreja. O que é igreja? A igreja não é uma paróquia. A igreja não é um negócio que bate o sino. Aquilo ali é apenas uma invenção que o homem fez para receber as pessoas. Isso aqui é um salão. A igreja é o corpo de espírito, entendeu? E a igreja é a assembleia, é a reunião dos reunidos do Senhor. Isso é igreja. Tem uma igreja que até aproveitou a patente e colocou a Assembleia de Deus, né? Foram felizes, né? Chegaram antes, já pagaram a franquia já. Mas, queridos, o que é? Hoje se fala de igreja, né? O que é igreja? Uma igreja dinâmica, uma igreja renovadora. E é interessante que antigamente, quando se perseguia a igreja crescia. Só que as pessoas, a igreja tinha inimigos visíveis. E hoje a igreja tem inimigos invisíveis. Quando eu aconselho as pessoas do consultório, eu digo assim: é melhor ter um inimigo declarado do que um amigo falsificado. Tem muitas coisinhas hoje entrando no meio da igreja. A Bíblia diz de apostasia da fé. A Bíblia diz que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E hoje, irmãos, as pessoas não acreditam mais numa verdade absoluta. Hoje as pessoas não acreditam na essência da Bíblia, questionam a existência de Deus, zombam do Espírito Santo e também ignoram a existência de Satanás. Tem tudo isso. E aí hoje o que está acontecendo? Né? A igreja está passando por um momento de esfriamento, né? Muitos pensamentos, tem pessoas que pensam, pessoas que antigamente foram pessoas ungidas por Deus, que edificaram muita igreja, que hoje estão endemoniadas, trazendo algumas filosofias e pegando os adeptos. Não vou falar o nome, mas tem uma pessoa que fez muita história na década de 90 e que hoje é um prejuízo. E tem muitos seguidores dele. E é interessante que hoje parece que a geração não está mais acreditando no poder do Espírito Santo dentro da igreja. Diz os historiadores que nós estamos passando numa fase num momento de contemporâneo. Os filósofos dizem pós-modernidade. Os sociólogos chamam de uma era global. E hoje a gente percebe que existe um atropelamento de religiões, tecnologia. Eu não sei, mas daqui a pouco vai ter um robô pregando a palavra, não vai precisar de pastor. O que você quer ouvir?
Como que é o nome daquele esquema lá na tradição na faculdade? GP, o que é aquilo lá? É esse negócio aí. Né? Você quer um conselho? Você quer um salmo? Pede para ele falar. Esse dia passaram para mim, eles falaram, escuta, o diabo existe. Aí o cara contornou tudo de uma forma sutil para falar quem é o diabo. Estamos passando por esse momento. Mas eu queria falar para você que a igreja primitiva, a igreja que Jesus falou através dos discípulos que iam receber o Espírito Santo, ela tem a sua essência, ela tem um propósito, e temos que ter consciência da existência dessa igreja. Aí Jesus estava com seus discípulos. Aí Jesus falou para eles, escuta, né? Não está na Bíblia isso, mas se Jesus conviveu 3 anos com os discípulos, ele passou muitas coisas. E Jesus falava, ó, o futuro pastor de vocês vai ser o Pedro. Você pensa, que é isso? Que cara estúpido para ser pastor? O Pedro não vai ser pastor. Como vai ser pastor um cara desse? Desequilibrado. Você fica imaginando, né? Eu chegar para vocês e falar, irmãos, olha, eu vou ficar mais 6 meses aqui e eu vou passar a igreja com o Natan, pastor Natan, né? Tem muitas pessoas que vai vibrar alegre, não, a igreja agora vai arrebentar porque vai ser mais moderna, né? A Raíssa e o Natan são mais para frente, o pastor é meio quadradinho com violão, olha que louvor gostoso, é diferenciado e tal. Alguns vão falar, meu Deus, o que vai ser? Natan novinho, casou agora. E Jesus falava bem assim para os discípulos, escuta, eu vou. Vai não, Jesus, eu vou. E aí vai existir uma transição de ministério. Você sabia que a primeira igreja falida foi a igreja que Jesus montou com os discípulos? Já viu a igreja fechar? A primeira igreja falida foi que quando Jesus foi para a cruz, vazaram, só ficou Joãozinho. E o Pedro, o pastorzão, fez a cabeça de todo mundo para voltar para pescar. Acabou a igreja. E olha que Jesus preparou eles para tudo. Só que Jesus falou, escuta, quando Pedro, você se converter, ou quando você receber a promessa do Pai, as coisas vão mudar. Fica tranquilo. Jesus foi para a cruz. Jesus ressuscitou e só apareceu com os discípulos. Porque a promessa foi para os discípulos. Ele apareceu com os discípulos. E mesmo falando para os discípulos, olha, quando eu subir, vocês ficam em oração, que vocês vão receber a promessa. Ele poderia estar falando, vocês vão ser igual a eu. Aquilo que está dentro de mim, aquilo que eu sou, você vai ser, você vai receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz que lá na festa de Pentecostes a igreja estava orando lá no cenáculo, eu estive lá em Israel, e daqui a pouco algo começou a acontecer. Eles começaram a sentir de novo. Eu não sei vocês, eu nunca tomei porre, não sei o que é fumar um baseado, não sei o que é tomar muita cerveja. Eu só sei o que é adrenalina, descer tomou água, né? Eu sei o que é derrapar na estrada do carro, eu só sei que é adrenalina, uma coisa gostosa. Mas quem já bebeu, às vezes eu atendo no consultório e a gente fala, eu estou precisando tomar um porre, eu preciso esquecer dos problemas, porque a pessoa quando toma um porre, ela se libera, alguns por bem, outros por mal. Tem vários tipos de bêbado. Tem bêbado alegre, que bebe e fica alegre. Tem bêbado que bebe e fica introspectivo. Tem bêbado que bebe e fica valente. Tem uns que ficam intelectual, tem uns que ficam ruins. Cada um tem um jeito de se manifestar a sua crise existencial. E a bebida libera. E Jesus falou bem assim para os discípulos, escuta, vocês vão receber um poder, vocês vão receber algo que vocês nunca receberam. E vocês não vão percebendo o que vai acontecer com vocês. Dito e feito. A Bíblia diz que no dia do Pentecoste eles foram cheios. E quando alguém está cheio e tem algo sobrenatural dentro dele, não é ele mais, é aquilo que está vivendo. Se uma cachaça, se um baseado faz a pessoa entrar em delírio, faz ela ficar. Já viu a pessoa que às vezes para ficar corajosa tem que fumar, tem que beber. Imagina alguém cheio do Espírito Santo.
E a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. E aí começaram a falar em outras línguas e falar da maravilha de Deus. E as pessoas falavam: escuta, vem cá, 9 horas da manhã, tomar uma dessa? Eu não sei como que você, se você beber, como que você fica, né? Eu lembro dos meus tios, eu tinha 3 tios bêbados. Tinha um que de longe eu já sabia que ele estava bêbado, porque ele machava, né? Eu tinha outro que ele já ficava dando com a mão, ficava carinhoso para todo mundo. É perceptível quando uma pessoa está fora de si. Agora, quando eles receberam o poder de Deus, eles ficaram fora de si, mas cheios do poder de Deus. Como não impactar? Como não perceber alguém que está com algo extraordinário dentro dele? Eu queria falar para você que foi assim que começou a igreja. Fala para quem está do teu lado: a igreja começou de uma forma que não dava para esconder quem era ela. Era uma igreja relevante. E é interessante, irmãos, que essa comunidade chamada igreja, que não tem a ver com o que a gente está vendo por aí, quando o povo se reunia, milagres aconteciam. Hoje eu passei por um momento na nossa família de algo sobrenatural da parte de Deus. Eu cheguei em casa para a Raíssa e para o Natan e falou: que cara corajoso, né? E a Raíssa: admiro você, pastor, falando que o cara é corajoso. O cara estava cheio de Deus. Um homem chegou dando tiro em nós, no bom sentido, falando algumas palavras que só nós da família sabíamos, irmão. Alguém que veio do Amazonas, sabia de nada, e falou algo que nós tínhamos falado em casa. É normal isso para quem tem o Espírito Santo. Milagres é normal. Me chamaram para atender uma pessoa que estava tentando se suicidar, estava com a corda, com a marca aqui, e eu fui lá com um psicólogo. 32 anos, com um psicólogo, tem todas as técnicas para avançar e tal, para falar. Cheguei lá no quarto, estava difícil sentir, com aquela cara de quase foi, e fiquei uma meia hora conversando com ele. Daqui a pouco o Espírito Santo falou assim para mim: cara, eu não preciso de psicólogo, eu preciso ser salvo. E aí? Eu cheguei assim e falei para ele: escuta, você consegue ver algo diferente em mim? Ele falou: sim, já passei por alguns terapeutas, você tem algo diferente. Você sabe o que é? Ele falou: você deve ter uma ligação do cara lá de cima. Eu falei: e se você quer que eu passe algumas coisas do cara de cima, é tudo que eu preciso. Levantei, taquei a mão no coração dele, repreendi todo tipo de demônio. Ele: está queimando! Poder. Isso é poder que vem do Espírito Santo. Vou trazer ele aqui na igreja para testemunhar. A igreja, irmãos, quando reunia, a comunidade da igreja era marcada por algo, sempre milagre acontecia. Não era, hoje se acontece, tem um pessoal aqui de Balneário Camboriú que coloca cartaz de um espetáculo, não é milagre, é espetáculo. Se um surdo escuta, põe no microfone. Se um demônio é expulsado, põe no microfone. Antigamente, na igreja primitiva, não era espetáculo, é milagre. Queridos, a minha oração por mim e pela igreja, que nós sejamos uma igreja relevante. Uma forma que Jesus foi, ele deixou para representar ele aqui nessa terra, chama-se igreja. E nós como igreja hoje estamos muito tímidos. Deus criou o ser humano, o homem diferente de todos os outros seres, e o fez relevante. Ele o destacou no meio de todos os outros seres. Deus escolheu Israel como um povo escolhido e destacou. Até hoje, o judeu, onde tem um judeu, tem riqueza. Tentar exterminar com todos a grande riqueza do mundo, não é isso? Está na mão dos judeus. E se os judeus dão para os brasileiros, para os africanos, questão de 20 anos, volta tudo para eles. Porque eles têm uma bênção. E no meio do povo hebreu, Deus escolheu Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão. E esses homens fizeram história. Mas hoje, Deus escolheu a igreja dele para fazer uma diferença neste mundo.
E a minha pergunta: nós estamos fazendo a diferença? Que tipo de relevância a igreja tem feito hoje? Hoje, irmãos, quando se fala de igreja, o que é igreja? Como que é a igreja para você? Aquele ditado das velhinhas, antigamente, fala: não, a igreja tem que entrar no mundo, mas o mundo não pode entrar na igreja. E se você for perceber hoje, parece que a igreja que dá certo é a igreja que fala tudo aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Tudo que a pessoa quer ouvir, sabe, aquele negócio gostoso, aquele negócio confortável. Se confrontar, não vai mais na igreja. Se falar de inferno, que é isso, pastor? Não pode falar de inferno. Se você ler os evangelhos, Jesus falou mais do inferno que do céu. Mas o inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos, né? Hoje parece que a igreja relevante que cresce é aquela igreja que tem os patrimônios, os templos feitos de mármore, painel de LED. Você entra, nem precisa porteira, a porta já abre para você. Som de acordo, né? Aquele som que vai de acordo com onde você está, é meio que mapeado onde está a pessoa. Legal, nada contra disso. Eu não sou contra templo, irmãos. Mas tudo que a igreja faz aqui vai ficar para o anticristo. Para mim, o dízimo e as ofertas nós temos que usar para as missões. Se o irmão sentir no coração, os irmãos falam: a gente quer dar um templo, a gente quer dar um salão para a igreja, amém, é muito bem-vindo. Mas nós temos que investir em vidas. Algumas igrejas são conhecidas por quantidade. Em 2019 nós passamos por um momento bem difícil aqui na igreja. Nós buscamos uma reestruturação para a igreja, e nessa reestruturação nós caminhávamos junto com algumas pessoas, mas não falavam a mesma língua. E a Bíblia diz que não dá para caminhar junto se não fala a mesma língua. E alguns irmãos nos deixaram. 80% praticamente da igreja foram para outras igrejas. Nós temos 17 pastores conosco aqui, amados, queridos, estão prosperando nas igrejas que estão. Só que daí nós ficamos umas 20 e poucas pessoas aqui na igreja. E um dia um grande vereador da cidade aqui perguntou para mim: pastor, você tem um nome, você tem tempo aqui, quantos membros tem a sua igreja? Eu falei para ele: a minha catedral. Falei: você já tem uma catedral? Eu falei: sim. 4. Como assim 4? Eu, minha esposa, Larissa e Natan. Primeira igreja é minha casa, é meu casamento. Mas hoje se mede igreja pela quantidade de pessoas que tem. Também mede igreja hoje se tem um político lá dentro. Fulano de tal é daquela igreja. Que hoje às vezes é mais escândalo do que bênção ter um político dentro da igreja. Você já viu aquele artista se converteu e é da minha igreja? Queridos, isso não é uma igreja relevante. Ah, mas que igreja que é relevante? A nossa igreja, a gente tem uma metodologia que está dando certo. Deu certo lá na Austrália, deu certo nos Estados Unidos, deu certo lá em São José dos Campos. Aplique isso daqui que as coisas vão. Quero falar para você que isso não é uma igreja relevante. A igreja relevante é aquela igreja que é firmada nos princípios de Deus e que não se contamina com o mundo. Uma igreja relevante é aquela igreja que dá prioridade ao conhecimento e aos ensinos de Jesus. Uma igreja relevante é aquela que se dedica à comunhão com Deus e com os irmãos. Isso é igreja. A igreja primitiva, que é uma igreja relevante, quando eles se encontravam, sabe o que eles falavam? O grande amor de Deus. Ai, Ele nos amou. Depois que eles falavam do amor de Deus, falavam: Ele passou por nós. O Verbo se fez carne. Alguns tinham presenciado Jesus. Outros estavam, quando eles se encontravam, Ele não fugiu da cruz. Como ovelha, Ele foi. Não abriu a sua boca. Outros, quando se encontravam, eles falavam escuta, o sepulcro está vazio, Ele não está mais lá. Ele apareceu novamente, Ele ressuscitou. E quando eles encontraram, eles falavam: escuta, Ele nos deixou o poder.
Ele nos deixou o Espírito Santo. E por isso que isso nos move. Se encontraram e falaram, escuta, lembra? Lá nas nuvens, ele deu um tchauzinho, veio os anjos, falou, varões e galileus, porque vocês olham para cima, da forma como ele está subindo, ele voltará. Essa era o diálogo da igreja primitiva. Já viu hoje quando a gente se encontra? O Corinthians perdeu hoje. Viu? Flamengo, né? Agora a Larissa quer torcer para o Santos só por causa do Neymar. Eu falei, meu Deus, o torcedor do Santos é mais light com todo mundo, pode ser. Saiu antes para comprar a camisa pela do Santos, não achou jeito para querer. Você vê que a igreja se encontra, fala do Senna, filme do Senna, fala do Bolsonaro, fala do Lula. A gente quase não compartilha, irmãos, a essência, os princípios da palavra do Senhor. Eu gosto da carta de Paulo aos Colossenses 1:27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória nesse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. A igreja primitiva já tinha saudade de Jesus, não via a hora de encontrar com Ele. Ele se dedicava ao partir do pão, vivia numa contínua ligação com o Pai, se dedicava nas orações. Uma das coisas da igreja primitiva, eles tinham temor de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje? Pastores estão trocando de mulheres assim, ó, está na moda, né? Antigamente, meu Deus, hoje as pessoas não têm mais temor, não respeitam mais. Parece que pecado mudou de nome, sabe? Pecado é pecado. As pessoas perderam a sensibilidade, os princípios. A igreja primitiva, eles tinham temor. Chegou um casal de dizimista, dialogaram lá com iam fazer lá com o apóstolo, fala que foi isso, fala com aquilo, mentiram, foram fazer uma coisa certa, mas de uma forma errada, na hora de dar o dízimo, os dois morreram. O marido morreu, essa filha, né? O marido morreu, a mulher chegou, tentando adubar, morreu também. E as pessoas falam, puxa, não se brinca com esse Deus. A igreja primitiva nada fazia por si mesma, mas vivia sob a influência direta do poder do Espírito Santo. O natural o sobrenatural acontecia. Mas o que mexe comigo na igreja primitiva é que eles tinham uma identidade em comum, existia uma identificação. Certa vez uma igreja no Brasil criou um protocolo para ser daquela igreja, tinha que ter o cabelo, tinha que ter a saia, e todas as igrejas que viraram avivada tinham que ter aquele protocolo. Então a mulher crente tem que usar saião, cabelo, né? O homem crente não poderia ter barba, né? Agora até poderia ter barba, não, era um protótipo. E foi marcado muito com o crente só era dessa igreja. Mas irmãos, não é esse protótipo visual, não uniforme de fora que mostra quem a igreja é, mas é seu caráter, a forma que vive. Hoje falar que é crente não tem diferença para alugar um apartamento, porque hoje os crentes não têm mais temor, não são mais fiéis. Mas naquela época da igreja primitiva existia uma identificação. Todos lutavam pela mesma causa. A Bíblia diz, lá em Atos 4:32, da multidão dos que creram, era uma só mente, um só coração. Todos nós tínhamos a mesma mentalidade. Hoje, no meio da igreja, a gente vai conversar, parece que a gente não tem uma identificação. Flamenguista, quando o Flamengo dele está lá pro alto, um conversa com o outro, fala dos gols, só conversa sobre aquilo. Os gremistas, os jogadores, e nós somos filhos de Deus, estamos caminhando para o céu, e nós não temos a nossa linguagem, irmão. Qual que é a linguagem da torcida do povo de Deus? A alegria do Senhor é a nossa força, é na adoração, é na expressão, é no júbilo. Não temos. Um outro
característica de uma igreja relevante, uma igreja primitiva, é se praticar o princípio da justiça. Sabe o que acontece hoje? Hoje a gente vai ajudar os irmãos que estão precisando de acordo com aquilo que a gente tem de sobra ou com aquilo que a gente quer, com as nossas possibilidades. Nós não prestamos atenção nas necessidades dos nossos irmãos. A igreja primitiva, eles olhavam a necessidade dos irmãos. Agora, o que me marca é que a igreja primitiva, ela tinha uma simpatia na sociedade. As pessoas olhavam para ela e falavam: eles têm algo em comum que pode nos oferecer. Aonde tinha uma igreja, tinha transformação. Essa igreja que meu pai começou em 1973, tinha 4 bares pesados. E quando a igreja foi implantada, fui fechando 1, fui fechando 2, fui fechando 3. E o bar mais antigo, eu passei hoje, passando domingo lá, virou uma igreja Assembleia de Deus. Porque hoje tem uma igreja relevante. O inimigo não consegue fazer as suas obras. Nós precisamos, irmãos, de ser uma igreja relevante. Nós precisamos ser uma igreja que vive como instrumento de Deus. E a missão da igreja não é só reunir, é pregar a palavra de Deus, com conhecimento, com consciência, com convicção, com poder, com ousadia e autoridade espiritual. Nós precisamos nos posicionar. Quando Jesus é o centro de uma igreja, a obra é completa e as pessoas vão perceber. As pessoas serão salvas, as pessoas serão regeneradas, santificadas para a honra do Senhor Jesus. E não há demônio que vai prevalecer. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As obras se vão. Mas eu queria perguntar para você: você se sente pertence a uma igreja do Senhor? Não há plenos, não há placa. Você faz parte da igreja do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. E nesse corpo está funcionando quem você é nesse corpo. Nós estamos na quinta-feira para ter uma reunião das pessoas que se sentem pertencem ao corpo de Cristo, representado hoje aqui na Igreja Cruz. Nós queremos nos posicionar. Nós precisamos estar juntos para receber mais paz de Deus e fazer a diferença. Nós precisamos levantar a bandeira de Jesus. Só tem uma forma do nome de Jesus ser exaltado aqui nessa terra, através da minha e da tua vida. E é interessante, né? Um foguinho que se une com o fogo dá um brasão. Se nós nos unirmos, muitas coisas vão acontecer no nosso meio. Nós vamos ser uma igreja relevante. Não sei qual sonho que você tem de igreja, o que você pensa sobre uma igreja, mas eu quero falar para você que uma igreja relevante é a igreja que prega, é a igreja que discipula, é a igreja que ensina, que dá testemunho do poder de Deus e se dedica a fazer algo para o próximo. Isso é uma igreja relevante. Que Deus venha encontrar em nós sensibilidade para vivermos uma igreja relevante, que venha fazer a diferença, que nós sejamos conhecidos. A Bíblia diz que nós somos feitos para o louvor da glória dele. Só tem uma forma hoje de Jesus ser conhecido, por onde nós possamos nós demonstrarmos a nova vida que temos. Que o Senhor te abençoe. Que você saia daqui essa noite falando: será que por onde eu passo alguém vê algo em mim? Será que o meu comportamento faz diferença? Se eu tenho uma vida controlada pelo Espírito Santo, por onde eu passo eu tenho que fazer diferença. Assim funciona com alguém que usa droga. Muda. O apóstolo Paulo ele diz: olha, não é eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele já se entregou por você. O que ele espera é a tua entrega. E deixando a obra do Espírito Santo fazer tudo que só ele pode fazer.
O Espírito Santo, quando veio sobre a igreja começou a descida do Espírito Santo, impactou. A igreja crescia. Mesmo não sendo entendida, mesmo sendo perseguida, a igreja crescia. Convoco vocês, igreja, para nós nos unirmos no mesmo propósito. Entendemos a missão que o Senhor nos uniu e por que nós estamos aqui. Jesus falou: ide, fazer discípulos. E fazer discípulo é alguém olhar para mim e querer seguir os meus passos. Vamos ficar em pé?